Fala Dev, voltando então aqui para mais um tutorial do nosso canal, e nessa aula de hoje a gente vai conhecer aí mais uma ferramenta que pode auxiliar você no processo do desenvolvimento do código do seu projeto, da sua empresa que você trabalha, enfim. É claro que essa ferramenta ela tem algumas limitações também que você vai encontrar aí no decorrer do processo. Se você observar, a gente está falando de um editor de texto, ele não é o VS Code, estou falando do Windsurf. Ele é um editor de código com uma IA integrado em seu contexto, perfeito? Então a gente vai ver um pouco, antes da gente conhecer um pouco a ideia, a gente vai dar uma analisada um pouco sobre isso. Ela tem basicamente os mesmos padrões aqui do nosso VS Code que a gente utiliza de forma normal. Então se você observar, ela tem o mesmo visual do nosso VS Code. Eu dei um Ctrl mais aqui só para dar uma aumentada na fonte aqui para ficar melhor. Ponto menos, ela funciona todas as extensões, basicamente quase tudo igual aqui. A ideia é que a gente já é acostumado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco do Windsurf antes da gente conhecer ela basicamente, antes da gente dar uma navegada nela. Então o Windsurf é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Uma IDE que chama, ela é uma IDE inovador. Resumindo, eu não estou ganhando nada para falar dela, eu estou simplesmente apresentando ela porque o nosso canal é voltado a tecnologia para desenvolvedores, perfeito? Então eu achei essa tecnologia, essa ferramenta interessante, que pode nos auxiliar no decorrer do processo, então estou trazendo ela aqui para você. Então ela é uma ideia desenvolvida aí pela Codium, que incorpora inteligência artificial no contexto dela, né? Então ela adicionou para que o desenvolvedor tenha uma boa experiência, né? Construindo sobre a versão aprimorada do VS Code. Ela é construída sobre a versão aprimorada, né, do VS Code. Então ela foi lá no VS Code, pegou a estrutura básica dela e reconstruiu o processo de desenvolvimento deles. Então o Windsurf ele é uma ideia que oferece o quê? Uma interface intuitiva, desempenho superior, mantendo compatibilidade com ampla gama de extensões populares. Então as mesmas extensões que você utiliza lá no VS Code você pode utilizar aqui também. O atalho aqui para a gente acessar extensões é Ctrl+K. Então você pode chegar em extensões aqui, ó, e você vai ver todas as extensões aqui, basicamente as que eu estou utilizando lá no VS Code também já está habilitada aqui para mim, que eu pedi para importar, quando eu instalei eu pedi para importar todas as extensões. Se eu não me engano teve 2 ou 3 extensões que o Windsurf ele não aceita essas extensões ainda. Você já pode até acompanhar aí, então você pode acompanhar aí que é basicamente o mesmo processo. Deu um Ctrl+K, eu vou ter algumas extensões aqui, que é aquela mesma barra que a gente tem aqui. Para habilitar é só vir aqui, barra, active barra, eu ativo novamente. É porque eu desativei, eu acostumei com essa barra desativada, mas aqui a gente tem o mesmo processo. Extensões, o código, o Git também, alguma coisa referente a controle de versão que você pode controlar por aqui também. Legal? Então é basicamente a mesma coisa. Docker, Git-Lens aqui você vai acessar todo o processo. O Microsoft, que é o Edge Tools. O que mais eu tenho aqui? Eu vou ter Mobile, que eu já instalei, e eu tenho mais algumas outras, se não me engano, o Postman também, que eu acho interessante. A extensão do Postman também, então eu acho legal. E voltando aqui para o código, então é aqui que a gente vai ficar por enquanto, né? Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero adicionar aqui referente às vantagens de usar o Windsurf Editor, que ela tem um assistente de IA instalado, incorporado ao seu contexto da IDE. Legal? Então, o Windsurf integra agentes de IA sofisticados que colaboram com o desenvolvedor em tempo real. Então, isso aí você pode perguntar, daqui a pouco a gente já vai acessar o local que está esse chat para você interagir, sugerindo autocompletes, correção e até gerando textos de código automaticamente, reduzindo tarefas repetitivas e aumentando a produtividade. Então, isso aí é um dos pontos da adição de agente na IDE, né? Então ele tem também uma das vantagens de você utilizar, porque ele tem uma tecnologia de cascade. No núcleo do Windsurf está um sistema de cascade que mantém uma compreensão profunda do contexto, profunda contextual,
de toda a base de código. Então ele tem aí algo por trás que ele mapeia toda a base do seu código. Isso permite edições coerentes, múltiplos arquivos e sugestões altamente relevantes, adaptadas ao contexto atual do projeto. Então, não sei se vocês ficou muito confuso, mas deu para entender um pouco aí qual é o contexto da tecnologia Cascade adicionada ao seu projeto. E ela tem aí uma interface intuitiva e desempenho aprimorado, projetado para manter os desenvolvedores, para manter você em um estado de fluxo. Perfeito? Então, e por último, resumindo aí das vantagens de utilizar o WordSurf, aí, a gente tem aí uma edição múltiplos arquivos. Então você pode editar através do código. Com uma edição de múltiplos arquivos, você pode atingir aí vários arquivos ao mesmo tempo nessa edição. Então você pode pesquisar algo e adicionar em vários arquivos que você achar interessante aí no seu código. Então nós vamos para mais outro ponto interessante também da IDE, o WordSurf, que eu quero trazer aqui para vocês, que são os recursos de IA incorporado. Agora nós vamos falar sobre uma das vantagens específicas que adicionado a ela, que é o recurso de IA, né? A gente acabou de falar do primeiro ponto, que seria referente às vantagens adicionadas. Então, uma dessas vantagens é a IA incorporado, adicionado ao contexto da IDE. Então, agora eu quero falar de um desses recursos, né? Que seria a integração de linguagem natural. Fala aí que o Windsurf ele tem uma integração com o código ao permitir comandos de linguagem natural, né? Então ele traz esse recurso. Sistema Flower. Esse recurso combina com a capacidade de agentes e copiloto de IA, permitindo uma colaboração sincronizada entre o desenvolvedor e a IA, onde ambos operam em conjunto para resolver problemas complexos de codificação. Ele promete trazer uma resolução de problemas bem complexos aí, juntamente com você, é claro, né? Porque você não pode chegar lá, faz isso para mim. Ela não vai entender também, né? Então é uma colaboração entre ambos, tanto você quanto a inteligência artificial. E ele também tem um super complete, um sistema de previsão avançada que analisa o contexto da codificação para antecipar e sugerir as próximas ações do desenvolvedor, isso além de uma simples conclusão de código e aprimoramento eficiente geral, beleza? Então, esses aí são os recursos de IA, que são os recursos que a IA está adicionado a esse projeto. E também eu quero trazer um detalhe bem interessante aqui, sobre os detalhes relevantes referente ao produto em si. Então, ele tem um modo de preço. O Windsurf oferece um nível gratuito com acesso de módulo ao modelo Cascade base, né? Ideal para hobbyistas e estudante, para quem grava material para o YouTube ou para qualquer outra rede social, ou para estudante, para quem está estudando. Funcionalidades premium, alimentadas por modelos de IA avançadas como o GPT-4.0 estão disponíveis através do sistema de crédito escalonado, com planos a partir de $15 ao mês, beleza? Então, daqui a pouco eu já mostro para vocês a precificação no próprio site do produto. Compatibilidade, outro detalhe interessante também é a compatibilidade com extensões do VS Code. Então, ele tem uma extensão que você pode adicionar o seu próprio VS Code. Se você não quiser usar a ideia deles, tudo bem, não tem problema. Você já programou, você já configurou a sua IDE de forma bem simplista, ou você deixou tudo bonito a sua IDE, o seu VS Code, e você não quer sair dela. Você pode adicionar a extensão do Codium também, que é a extensão do WordSurf no próprio VS Code seu tradicional. Então você pode fazer esse processo também. Então esses aí são dois detalhes relevantes, muito interessantes que você pode adicionar aí ao seu projeto. Resumindo assim, falando da IDE de forma geral, ele representa uma evolução significativa no ambiente do desenvolvimento. Então, assim, coloca na sua cabeça, ela não veio para substituir, ela veio para auxiliar você. Então, você vai ficar na frente, mas você tem que auxiliar, tem que fazer a pergunta correta, o prompt, você tem que escrever o prompt legal, certinho, para que ela possa também entender a sua necessidade, beleza? Integrando a inteligência artificial de forma profunda para não apenas aumentar a sua produtividade, mas também para expandir as possibilidades criativas dos desenvolvedores ou da pessoa que está aí utilizando ou desenvolvendo um projeto, legal? Então ela veio aí para auxiliar você que está utilizando, não para
te substituir, coloca isso na sua cabeça. Qualquer inteligência artificial que você use de forma legal, ela não veio para substituir você. Claro que vai chegar um momento, mas isso aí nós estamos longe disso. Então, qualquer ferramenta que existe hoje em dia, ela vem para auxiliar você, para acelerar a sua produtividade, para você entregar um projeto ou uma tarefa em menos tempos possíveis e com mais perfeição, com menos margem de erro, né? Então, isso aí basicamente são algumas informações que eu gostaria de trazer para vocês referente ao Wordsurf. Eu vou vir para a página oficial deles aqui. Então, essa aqui é a página oficial do Wordsurf. Você pode fazer o download aqui. Ela vai ter aqui. Ela já reconheceu o meu sistema operacional automaticamente aqui, que é o Windows que eu estou utilizando, mas ela tem aí para o Mac, que eu já instalei também para testar lá no Mac. No Linux eu não testei, mas ela tem aí para as 3 plataformas, beleza? Então ela tem as extensões aí integradas aí com as seguintes IDEs: VS Code, JetBrains, NeoVim, Visual Studio, Vim, Emacs. Então tem muitas outras aí que Xcode também, olha só que legal, beleza? Para quem é desenvolvedor Swift UI aí é só seguir os padrões aí para você configurar. É claro que você teria que criar uma conta, né? Eu não vou fazer esse processo, mas você pode acessar aí e conhecer aí o produto, beleza? Vai cair diretamente aqui de novo, em extensões. Então tá aqui explorar, referente às extensões aqui, o que ele está falando, né? 70 vezes, tem no Google também, 70.k instalado, deve ser isso, estrela. Aí nós temos algum exemplo de código, autocomplete aqui, ó, como que é que ele vai trazer. O super complete também, ó, então ele traz para você, ó, ele super completa em todo o seu código. É legal você entender todo esse processo. Aqui tem um chat, através do comando, né, que você pode solicitar que ele faça alguma informação para você. Aqui nós temos também aí, vamos dizer assim, uma comparação referente à extensão ou produto do Codium e do GitHub Copilot. Então você vai ter aí uma comparação entre os dois. O Copilot ele tem um preço menor, então a gente já vai chegar lá na parte de precificação. É interessante você ler antes de você comprar qualquer produto. Se você pensa em adquirir, você dá uma analisada em alguns outros produtos legais, beleza? Então tem aqui compatibilidade, produtos deles, né? Eles têm a engine aqui deles também, o pricing. Daqui a pouco eu já volto referente ao pricing. Recursos, então tem aqui os recursos, tem a documentação, a comunidade, as perguntas frequentes e tem mais alguns outros eventos deles aqui, né, que deve ser referente ao lançamento, a FAQ. Então eles têm uma documentação legal. A companhia aqui, referente a tudo que você quer saber referente à companhia, você pode acessar aqui. Agora vamos aqui em precificação. Aqui ele está dividido em duas categorias, referente ao individual e para organização. Então ele tem uma precificação diferente para cada categoria, né? Então, para individual, eu estou me comparando aqui, ele vai ter um preço de free que você pode acessar ou pode iniciar, um preço de já com plano mais popular, já até destacou aqui em cima, né? Então seria esse carinha aqui. Eu não vou falar sobre o que libera, o que não libera, você acessa aqui certinho, dá uma analisada, o que pode ser, o que não pode, né? Então tem mais alguns outros planos referente $90 por mês. E tem aqui o Enterprise Size aqui também, que é referente ao Enterprise, né? Então, do Team Popular aqui é referente ao Enterprise. Esse cara aqui, ó, começa daqui, exato. O mais caro do individual seria os $60 por mês. Então aqui provavelmente deve ter, não sei, tem ilimitado, premium aqui, 3.000, então você vai ter muito mais do que o dobro, basicamente, ó, do que você teria na parte nesse Pro aqui, né? O Pro Ultimate para um Pro, beleza? Eu vou deixar o link de acesso aí para ficar mais fácil para vocês também, do Wordsurf aí, para ficar mais fácil de vocês acessar esse carinha. E agora a gente está no nosso IDE e eu vou pedir para ele que ele crie alguma coisa aqui bem simplesinha para gente, tá? Eu não vou me aprofundar aqui na ideia, não vou desenvolver nada aqui. Eu só vou desenvolver um código, só vou pedir para ele criar algo bem simplesinho para gente aqui, tá? Essa aqui eu estou num projeto aqui do Starbucks clone, né? Claro. Então eu vou pedir para ele criar uma tela principal aqui. Criar uma tela de login simples com o Starbucks no meio e todas essas coisas aí, beleza? Então aqui a gente tem toda a parte de menu, né? Essa parte aqui que eu já mostrei para você, né? Que eu trago ela, eu gosto de trazer ela assim, ó. Então eu deixo ela desse carinha, desse jeitinho assim.
Então eu já tenho a minha parte de conta aqui, tudo certinho, conectado à minha conta. E esse carinha aqui do lado é a hora que a gente vai abrir o Cascade aqui, que é o Open Cascade. Eu vou abrir aqui, eu vou pedir para ele criar aqui para mim uma tela, ou fazer algo aqui para mim, tá? Eu estou utilizando aqui ó, o Cloud 3.7 Sonnet, então tem aqui o GPT que você pode utilizar. Eu vou deixar esse aqui mesmo. Eu já tinha selecionado esse carinha antes. Tem o 3.5, eu vou deixar o 3.5 mesmo aqui. Eu vou fazer o seguinte, crie uma tela de login com acesso via e-mail e password. E também eu vou pedir para adicionar um link, um botão de Forgot Password e um link para criar uma conta. Então eu já basicamente escrevi aqui o que eu queria, né? Ele está gerando aqui, só vamos aguardar um pouquinho ele gerar um código aqui, vamos ver o que ele vai gerar também, né? Analisando o index.txt, ele está vendo o que eu tenho aqui, né? Referente a esse carinha. Tá editando pra gente. Ele pode ser uma boa pegada para auxiliar a gente para desenvolver as coisas repetitivas. O que seria coisas repetitivas? Seria desenvolver tela, desenvolver componente, desenvolver essa parte assim. E a parte de lógica, ele vai auxiliar você trabalhando em conjunto com você, claro, né? Então ele criou pra gente aqui, ó, ele tá falando que tá gerando. Legal. Então ele pediu pra gente aceitar o React Native Paper. Então eu estou aceitando aqui que ele deve estar instalando esse carinha aqui para gente, ó. React Native Paper, deixa eu ver. Então, se ele não instalou, ele vai instalar ainda. Projeto Expo. Aqui, ó, ele instalou aqui para gente o React Native Paper. Legal. Então vamos lá, vamos só aguardar a conclusão. Basicamente, ele concluiu, ele explicou aqui o que foi feito, né? O login, é claro que eu tenho que aceitar aqui, ó, para que possa aplicar tudo, aceitar, ó, legal. Então ele criou um link aqui, ó, uma view que separa um link. Eu nem falei para ele criar uma view para centralizar esse cara aqui ou alguma coisa assim. Então ele já criou para mim aqui. Ele já criou um link de create account. Eu tenho o botão de login e o de forgot password aqui, que eu não expliquei para ele se eu queria abaixo do botão sign in ou acima. Basicamente, essas coisas a gente cria acima do botão sign in e abaixo dos input também, ó, foi certinho, é isso mesmo. Então ele já criou uma view por fora e tem uma view aqui, basicamente, que ela colocou a line center, um bottom de 32. É claro que, se eu não me engano, eu acho que essa tela aqui, não, ela tá só com a stack, eu nem configurei ela para dar aquela safe area context, né, para ela pegar a parte da status, então ela vai bater lá em cima mesmo. Eu nem fiz esse detalhe. E ela já criou umas validações referente aqui, criou os estados para que eu possa controlar esse carinha. Eu jogaria esse cara aqui para cima e criou os 3 estados aqui para fazer esse controle. Formatar documento. Então, tá aqui. Eu organizaria dessa forma assim, ó. Essa forma, assim, ficaria melhor de entendimento. Ficaria sempre do menor para o maior, você bater o olho, eu acho que fica mais organizado, legal? Então a gente já tem algo aqui legal. Eu poderia executar também aqui para você. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui o meu emulador, eu vou executar esse carinha aqui para ver como que ficou essa tela. Eu vou no terminal, vou abrir o terminal aqui, deixa só executar aqui, ó, Starbucks. Expo npx expo start. Eu vou dar um enter, só vou aguardar aqui e executar esse carinha. Então ele está com Expo Go. É só clicar o A aqui no Android para fazer a execução. Aqui mesmo no terminal. Então já executei e já está carregando o nosso projeto
aqui, beleza? Então a gente já vai ver como ficou a nossa tela de login. Eu acho que ficou legal, bem distribuído da forma que eu já vi aqui. E ele já colocou o Security Text and Try, colocou um botão também, olha só que legal, colocou um botão para visualizar aqui, então sem a gente pedir esse carinha. Como eu te falei, ele está aparecendo, eu não configurei nada aqui ainda referente a esse index e ele aparece para a gente aqui, ó, ele tá basicamente o link, né? As child n, não seria isso, né? Opa, mas a gente pode vir aqui e analisar o que foi, ó. Ele tá falando, tá com erro de types, is not types, então é erro de tipagem aqui. É o tipo dele, mas ele não vai deixar de funcionar por causa desse detalhe, beleza? Então vamos ver, ó, ele criou essa tela aqui pra gente de login e ele já criou utilizando o paper, né, que eu falei para você. Ele já tem também aqui a validação referente à visualização, ele mostra, esconde também. Deixa eu ver o que mais, deixa eu clicar aqui de novo. Ele não colocou um scroll aqui, né? Ele sobe, se caso tivesse um outro campo aqui, ele aqui ficou desalinhado. Por exemplo, esse texto aqui, faltou colocar um exemplo, o item center. Então, faltou colocar um item center. Viu que ele alinhou? Mas isso aí é relevante. Legal? Então, faltou o item center, mas isso aí é relevante. Eu achei que ficou legal, bem criado a tela, criou rapidinho pra gente, centralizou o texto aqui do jeito que eu pensei. Eu ia adicionar isso aqui, mas acabei não adicionando. Ele adicionou um componente aqui legal que ele cria essa borda aqui, essa parte de cima. Eu não pedi cor, padrão, não falei nada. Então, é claro que ele comentou aqui, ó, forgot password, quando você clica, e quando você clicar também, provavelmente faz o login aqui, ó. Se eu fazer o seguinte, ó, silvaniamartins.com.br, eu vou adicionar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, eu criei o sign-in e ele vai exibir, claro que não exibiu a senha, mas exibiu só o e-mail aqui na tela. Então, se você ver, ó, ele passa aqui os dados somente do login. Ele já criou uma tela aqui, provavelmente você teria que trabalhar com a lógica ainda para melhorar esse carinha aqui. Ele colocou um comentário aqui referente que o restante da lógica seria aqui, já deixou o botão comentado. Eu aumentei um pouquinho mais. Então, ele já criou algo bem interessante para a gente aqui, ó. Bem interessante. Legal? Então, agora é só você trabalhar nesse carinha aqui agora. Você poderia implementar, adiantaria muito mais. Esse cara aqui que está aparecendo essa parte de cima aqui, ó, se você quisesse tirar esse header show aqui, você colocaria nesse formato aqui, ó. Então aqui você colocaria assim e aí, ó, tá, ele já nos preencheu, ajudou a gente aqui, já fez o processo todo certinho aqui com a nossa implementação aqui. O que eu estava pensando era isso, o index aqui, que seria essa tela aqui mesmo, né, que eu tenho que colocar aqui, ó, no name o mesmo nome do meu arquivo para ele entender. E a minha opção seria header show false, que eu não queria aquele header lá na parte de cima, que a tela de login seria basicamente isso. Então ficou a tela legal. Se eu troco esse background aqui agora para um background branco, a minha status bar, por exemplo, essa aqui é a minha view completa, olha só. Então ele já preencheu para mim automaticamente aqui o que eu imaginei talvez que eu iria adicionar, que seria o background. Tá aqui, ó. Ele conseguiu entender o que eu supostamente poderia utilizar. Agora ficou todo branco, só que eu quero adicionar branco, né? Um white. Deixa eu ver se eu tenho um white aqui. White. Não tenho. Então eu posso adicionar assim, ó. Posso adicionar assim. Deixa eu ver, ó, agora ficou todo branco, a status bar aparecendo certinha lá. A minha tela branca, eu acho, ficou bem legal agora. Então, e assim você vai ajustando. Você pode adicionar um scroll aqui também, ó, por exemplo. Em todo esse carinha aqui, ó, você pode adicionar um scroll para que na hora que você clicar no botão, clicar aqui e ele respeitar, descer essa parte que está embaixo, legal? Então ele já fez aí, adicionou uma estrutura legal, é só para você
continuar agora o seu desenvolvimento para dar uma acelerada. Agora você imagina a quantidade de tempo que você não economiza desenvolvendo essa parte mais básica, essa parte mais simples do seu código, do seu projeto. Então, simplesmente eu usei o 3.5, esse cara aqui tem o 3.7 e tem o Thinking, que é o 3.7 soneto de 1.25 vezes mais rápido, ou aqui seria crédito, perdão. Seria 1.25, 25 a mais de crédito do que esse carinha aqui. Não sei qual é a diferença, mas aqui nós temos aqui 4 integração, agentes disponível para você utilizar aqui de inteligência artificial, disponível para você utilizar aqui no seu projeto, você pode utilizar qualquer uma, legal? Então, pessoal, na aula de hoje, assim, seria mais ou menos a apresentação dessa ferramenta que vai te auxiliar muito, com certeza, no desenvolvimento do seu projeto, vai auxiliar você, vai acelerar a sua produtividade muito mais. Então, pessoal, valeu, um abraço e até o próximo tutorial.